Deus abençoe sua vida. Amém? Irmãos, a guerra continua, né? Nós estamos guerreando no mundo espiritual. Hoje eu quero falar com você alguns assuntos importantes sobre a vida eterna, sobre a salvação, baseado aqui em João 3,16, tá? Eu acho que nós precisamos estar sempre lembrando disso. Não tem como um cristão não pensar o que vai acontecer depois da morte. Ou depois da morte, ou quando Jesus voltar. A não ser que você ache que você vai ser eterno, não vai morrer. Mas isso é ilusão. Todo mundo vai morrer. Vou citar algum texto aqui para você ver que a morte é algo inevitável para todo mundo. Ninguém vai ficar aqui. Nós vamos voltar todo mundo para o pó. Essa que é a grande verdade. E João 3,16, que nós lemos no início, eu não vou ler agora para a gente, porque você já leu, mas eu vou voltar nele alguns momentos da pregação, para te lembrar que existe uma partida. Nós viemos e voltaremos da onde nós viemos. Então, queria só ler para você Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 de início. Versículo 7. Só para eu lembrar aqui do que eu quero falar para você. Eclesiastes capítulo 12. Não estou fugindo do texto lido. A gente só está mostrando alguns pontos importantes para que você lembre que a salvação é algo importante. Porque tem pessoas que não estão pensando nisso. Não estou pensando nessas coisas agora, não. Eu vou deixar isso para lá. Mas olha o que diz capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes. O pó volta ao pó, ou à terra. O pó volte à terra, de onde veio. E o espírito volta para Deus, que o deu. Então, inevitavelmente, todos nós vamos voltar para o pó. Porque foi do pó que nós viemos. Então, não tem esse negócio de não voltar. Todo mundo vai voltar. Até quem, você vê na Bíblia, existe esse debate aí, eu creio de outra forma, do jeito que a Bíblia fala, até quem foi supostamente arrebatado para o céu, como Elias, alguém diz que Elias está no céu, todo mundo vai ter que voltar para o pó, todo mundo. É uma regra para todo ser humano. Não existe assim nenhum que vai ter que burlar essa ordem. O único que não ficou no pó foi Jesus, o resto. O único que não ficou no pó foi Jesus. O restante da humanidade inteira volta para o pó. E o espírito vai voltar para Deus. Mas como assim? Então essa pessoa que morreu, mesmo sem Jesus, ela vai para o céu, vai ser salva, porque está escrito que o espírito volta para Deus? Mas só que nesse texto aqui, quando fala de espírito que vai voltar para Deus, não está relacionado à salvação. Está relacionado ao fôlego de vida que Deus deu quando criou o ser humano. O fôlego de vida que Deus deu para cada um de nós, no hebraico o ruá, o ruan, o sopro, o vento, o fôlego, e no grego pneuma, que vem da palavra pneu, o sopro, o ar, vai voltar para Deus. O pó vai se desfazer, vai voltar para o pó, mas o fôlego de vida, que é algo
Deus em que sentido? Vai voltar para Deus no sentido de Deus ter o domínio desse fôlego de vida novamente. Porque agora você pode fazer o que você quiser com o seu fôlego. Se você quiser fumar, você fuma. Deus não vai te impedir de fumar. Acabar com o seu pulmão, atrapalhar o seu paladar, encher o teu pulmão de nicotina. Deus não vai fazer assim, te impedir de fazer. É teu, ele te emprestou. Faça dele o que você quiser. Faça do seu pulmão o que você quiser. É isso que a Bíblia fala. Mas quando você morrer, esse fôlego vai voltar para Deus, para o domínio de Deus. E em relação à salvação, pastor, aí é outra conversa. A vida eterna é outra história. Então, olha só o que eu estou te falando aqui para você lembrar, você que está nessa mensagem aqui pela internet, pelo Facebook, e também vai assistir pelo YouTube. Quero dizer o seguinte: tem gente que não está preocupado com a vida eterna. Tem gente que não está preocupado com a salvação. Mas quando morrer não vai ter jeito. Quando morrer não tem solução. Quando morrer, acabou. Acabou a chance. Acabou a oportunidade. Acabou. Deus deu toda a oportunidade para você em vida. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número, por exemplo, 9, versículo 5. Olha o que está na Bíblia, só para você ter uma ideia. Eclesiastes 9, versículo 5 diz assim: pois os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Que está debaixo dos céus. E já não tem lembrança de coisa alguma. Versículo 6. Para eles, ou para quem morreu, o amor e o ódio e a inveja já não existem mais. Nunca mais, olha o que a Bíblia fala, nunca mais terão nada, ou terão parte em nada que acontece debaixo do céu. Quer dizer, depois que a pessoa morreu, ele nunca mais vai voltar. Nunca mais. Ele nunca mais vai ter parte aqui. Nunca mais ele vai voltar. Pastor, mas eu creio na reencarnação, na doutrina espírita. Não existe reencarnação. A doutrina espírita, ela ensina que uma pessoa que morre, ela pode voltar em outra coisa, até em barata, até em rato, qualquer coisa. Mas isso é mentira. A Bíblia não fala que você volta nem em ser humano e nem em animal. Por exemplo, existem pessoas que você, na sua família, vamos supor que alguém, um avô, por exemplo, um pai, aí nasce um bisneto ou um neto, que é idêntico, o jeitinho daquela pessoa. Não tem isso? Acontece? É o jeitinho. A genética, o jeito de falar, o jeito de andar. Aí você tem aquela impressão, poxa, será que é fulano que voltou? Eu conheço uma família cristã que ficou com a pulga atrás da orelha com essa questão. Por quê? O filho morreu atropelado pela própria mãe, na
garagem de casa. Ele estava atrás do carro e a mãe foi para frente, em vez de ir para frente, deu ré. Matou o próprio filho. Aquilo foi uma tragédia tremenda. Mas mais tarde nasceu, ela teve outro filho, idêntico ao outro. E aí ficou com aquela questão na cabeça. Né? Aquela questão, né? Será? Será? E não existe será. Olha o que a Bíblia diz, para você ter uma ideia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para você conhecer a Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia para acabar com esse negócio. Porque quando a pessoa não conhece a Bíblia, qualquer coisa deixa ele meio baratinado. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática e a gente precisa conhecer a palavra. Não tem jeito de alguém que morreu voltar. Não existe purgatório, não existe reencarnação, da pessoa ter que pagar, ou morreu mendigo e voltou príncipe, ou era príncipe e voltou mendigo. Nada disso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque está ordenado. É isso mesmo? Eu estou lendo errado. Está certo? Está ordenado ao homem morrer quantas vezes? Uma só vez. É uma ordem de Deus, uma ordem do universo, uma ordem da divindade, uma ordem do Criador. Está ordenado, é uma ordem de Deus, entendeu isso? Estou falando para explicar para você entender. O homem morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então não tem condição da pessoa morreu, aí daqui a pouco reencarnou outra pessoa, morreu de novo, nasceu, morreu. Não. A Bíblia diz que todos nós só vamos morrer uma única vez. Depois vamos seguir ao juízo. Entendeu isso? Não se pode confundir, irmãos, também ressurreição com reencarnação. Houve várias vezes na Bíblia a ressurreição. O Lázaro, por exemplo, ressuscitou. Nele mesmo. Não foi outro que veio. Ressurreição é a própria pessoa morreu e por um milagre voltou à vida. Aí sim, a Bíblia concorda com isso. Também não existe a possibilidade de conversar com os mortos, de ter conversa com mortos. Não tem essa possibilidade. Não tem. Ah, meu pai falou comigo, minha mãe não sei o que, meu avô veio aqui e falou, me deu um recado. Não existe. Ninguém pode voltar para falar com ninguém. O que a Bíblia fala em Eclesiastes 9:5? O que a Bíblia fala lá que nós lemos? Diz que quem morreu não tem parte alguma nesta terra. Quem morreu não tem parte nenhuma debaixo do sol. Não tem parte nenhuma. O seu amor e o seu ódio já ficou no esquecimento. Quem morreu não lembra nada. Ah, fulano veio para dar. Quer ver uma coisa que voltou aquela novela, né? A Viagem. Aí tem gente assistindo aquela coisa horrorosa. Aquilo, irmão, é uma doutrina espírita. Que o cara morreu, perturbado da ideia, e está voltando para perturbar todo mundo. Na primeira vez, a gente chegou a assistir algumas coisas, então eu lembro de algumas coisas. Né? Até para questão didática. Mas agora eu já sei o que aconteceu, não quero nem saber daquilo. Primeiro que a imagem é horrorosa, né? Já viu? Já tentou ver alguma coisa?
Tá muito feio aquele negócio. Então, pela tecnologia de hoje, né? A gente não consegue nem ver direito aqui. Mas o enredo do negócio é o quê? É que a pessoa pode ir lá, morreu e pode voltar. E se vingar ainda. Esse é que é o problema. E tem gente que fala assim, além de tem uns que vêm para se vingar e se incorpora no corpo do outro. Não existe isso também. Ninguém que sai, né, sai de um corpo e entra no outro corpo. Não existe isso. Não existe. Então, veja bem, eu estou dando uma introdução para chegar na questão de como vai acontecer lá no céu. Vou dar um exemplo para você, bem claro. A transfiguração. Lembra dessa passagem? Sobre quando Jesus se transfigurou na frente dos seus discípulos? Quem estava lá? Pedro, Tiago e quem? E João. No Monte da Transfiguração. Lembra disso? Deixa eu ver a passagem aqui. A passagem aqui é Mateus. É Mateus, tal. Monte da Transfiguração. Vamos achar aqui para ler o texto, mas você conhece bem. Tá? Vamos ver aqui. Monte da Transfiguração. Quando Jesus transfigurou-se na frente dos seus discípulos. Entenda bem essa passagem. Quem achou aí, me ajuda aí, por favor. Tá? Porque eu gosto de falar de um texto e mostrar onde está escrito, para depois não ter dúvida do que a gente está ensinando aqui. Tá? Na transfiguração. Você vai achar depois. Eu vou falando aqui enquanto a gente acha aqui. O que aconteceu na transfiguração? Jesus estava no monte. 17? Vamos ver. Mateus 17, vamos ver. Pode ser, é bem provável. É isso mesmo. Obrigado, Solange. Diaconisa. Mateus 17. Olha o que está na Bíblia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi o quê? Transfigurado diante deles. Vamos parar aqui só para poder eu falar para você o que significa transfiguração. O que é uma transfiguração? Não é algo real. É uma figura. Transfiguração. Não, ninguém apareceu ali real. Apareceu uma silhueta, uma transfiguração. Jesus transfigurou-se diante deles. Quem se transfigurou diante deles? Jesus. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí é o ponto que usam para dizer que tem condição de um morto voltar e falar com um vivo. Então, Jesus estava conversando, o Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, né? Conversando com Jesus, não está dizendo o que estava conversando com Jesus. Aqui é um ponto que pegam como se a pessoa morta pode conversar com o vivo. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouça-no. Olha que coisa interessante. O Moisés e Elias representa, sabe o quê? A lei e os profetas. O Moisés representa a lei.
e o Elias representa os profetas. Então era uma transfiguração para mostrar que estava sendo uma transição dos profetas da lei para a nova aliança. A antiga aliança para a nova aliança. Então Elias e Moisés apareceram ali simbolicamente numa visão, porque visão todo mundo pode ver, visão é real, visão todo mundo pode ver. Então o que teve ali? Uma visão. Eles não estavam ali real, foi uma visão. Eu posso ter uma visão. Rapaz, eu tive uma visão de uma pessoa, eu tive uma visão de um anjo, eu tive uma visão de alguém que já faleceu, mas não é a pessoa, é uma visão que eu tive. Viu a questão? Visão todo mundo pode ter. Não confunda visão com realidade. Está todo mundo vendo? É aquilo que eles viram. Uhum. Todos viram. Como se fosse um telão. Como se fosse um telão. Apareceu ali. Rapaz, apareceu Moisés e Elias ali, eu vi. Agora, como é que eles souberam que era Moisés e Elias? Vocês nunca viram nem Moisés nem Elias. E naquele tempo não tinha nem foto para saber se era eles mesmo. Como é que a gente pode saber? Como é que eles sabiam que era ele? O problema é que quem escreveu isso, sabe quem foi? Mateus. Sabe quantos anos depois que aconteceu? 50 e poucos anos depois, Mateus. Mas o Mateus não saiu do monte e falou, vou escrever isso aqui porque é interessante, eu vi. Não, passou 50 anos. Pode ver na tua Bíblia aí a data que Mateus escreveu Mateus. 50 e tantos anos depois de Cristo. Você tem uma visão há 50 anos atrás. Como é que você vai contar? Com todo o detalhe daquela época ou vai faltar alguma coisa? Se alguém te contar alguma coisa hoje, agora, aí você vai para casa amanhã, aí você vai contar do mesmo jeito, vai contar diferente, não vai? Vai ter algum detalhe que você não vai falar. Por isso os 4 evangelhos são diferentes. Eles falam da mesma coisa de maneira diferente. Cada um teve uma forma de dizer aquilo. A passagem é a mesma, mas a forma deles explicarem é diferente. Então apareceu Moisés e Elias, representando quem? A lei e os profetas, falando com Jesus. Aí o discípulo estava assim, olhando, eles falam com Jesus. Aí veio uma voz do céu. Olha o detalhe dessa frase que eu vou dizer aqui. Veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Não tem conversa com Moisés e nem com Elias. Ouça Jesus. Significa o seguinte: a partir de agora é o evangelho. A partir de agora não é lei. A partir de agora não é profeta. A partir de agora é evangelho. A partir de agora é graça. A partir de agora é nova aliança. Não escute outro. Por isso que eu fico estranhando as igrejas que falam igreja evangélica. Bom, se é igreja evangélica é porque prega o evangelho. Mas eu vejo muita igreja que se diz evangélica pregando lei. Pregando Moisés. Se eu for mostrar isso na Bíblia para você, você vai se escandalizar. Paulo falou que quem prega Moisés tem um véu diante dos olhos dele. Os seus olhos ainda estão escurecidos. Quem prega Moisés está com um véu no rosto. Então nós precisamos,
A passagem de Moisés é legal, ele abriu o mar vermelho. Maravilha. Mas isso ficou no passado. Agora nós temos que andar para frente. Amém ou não? Agora tem que andar para frente. Não vai abrir mar vermelho nenhum mais. Agora é salvação. Agora é vida eterna. Agora é eternidade e pronto, acabou, irmão. Você vai ficar no passado a vida inteira? Então, para que o Moisés Elias apareceu? Apareceu para ilustrar que o passado ficou no passado. Agora, vamos para o futuro. Vamos para a graça. Vamos para a vida eterna, amém ou não? Você tem que pensar nisso todo dia. Ó, eu não sei você, mas eu penso na vida eterna todo dia. Eu penso todo dia. Meu Deus, vida eterna. Eu estou aqui para isso. Eu luto todo dia, trabalho, né? Para ter o pão de cada dia, ter o meu sustento. Mas o meu foco principal é a vida eterna. É a vida eterna, irmão. Se você vive em prol de outras coisas, é com você. Mas eu vivo em prol da vida eterna. Então, eu falei dessas passagens para te mostrar que, na verdade, aliás, tem outra passagem importante, de João 3, queria que você lesse. A conversa que Jesus teve com Nicodemos parece ser uma conversa que os reencarnacionistas acreditam que é uma passagem que fala de nascer de novo. Até porque o Nicodemos estava achando que Jesus estava falando de reencarnação. A não ser, e outra coisa, eu não sei se você estuda, ou já leu, ou já viu, ou já assistiu algum rabino. Todos os rabinos judaicos, todos os judeus creem na reencarnação. Todos. Sabia disso? Os judeus creem na reencarnação. Os judeus são espíritas. Por isso que eles odeiam o Novo Testamento. Eles não gostam do Novo Testamento, porque o Novo Testamento desfaz isso. Sabia disso? E eles creem até que uma pessoa pode se reencarnar num passarinho. Uma vez eu ouvi um rabino dizer, depois você bota lá, os rabinos, os judeus creem em reencarnação, coloca lá no Google, coloca lá no YouTube para você ver o que eles falam. Ele disse que um dia quis saber sobre o profeta da Bíblia. Ele quis saber sobre um profeta da Bíblia. Aí pegou um osso de um passarinho morto no chão. E eles têm o costume de fazer espiritismo, que eles são espíritas. Ele diz que pegou um osso do passarinho e botou debaixo do braço. E perguntou ao passarinho, como é que está fulano de tal, assim, assim, assim. E diz que o passarinho que morreu disse para ele como é que estava o profeta. Deus crê nisso. Na reencarnação, na possibilidade de conversar com os mortos. Eu estou falando para você porque eu sei, não estou inventando nada. Os judeus, os rabinos são espíritas. Não sei quem já leu a Cabala. A forma correta é Cabalá. A gente fala Cabala, mas é Cabalá. A Cabala é um livro místico dos judeus, tá? Você tem uma ideia. Ali tem muita magia naquele livro, tá? Muita magia. Mas aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos foi interessante. Olha o que a Bíblia fala. Havia, João 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas coisa da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realiza, que está fazendo, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, declara-me, diga-me, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe nascer e nascer.
Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então o que acontece? Ele estava achando que o novo nascimento era entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Reencarnação. Mas o que a realidade está dizendo? Que ninguém pode fazer isso. Jesus estava falando do nascimento de transformação da vida. De você nascer no teu espírito, não no teu corpo. Você ser transformado no seu íntimo. Esse é o novo nascimento que a Bíblia ensina. Amém ou não? Entendeu? Eu não vou entrar mais em detalhe aqui, só para lembrar daquela passagem, daquele cego de João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram para Jesus, João capítulo 9, versículo de número 1. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso aqui é uma outra questão que muita gente ensina errado. Ensina que, por exemplo, se uma criança nasceu com deficiência, a culpa é dos pais que pecou. Não existe isso. Se alguém nasceu com algum problema, é uma fatalidade. Agora, é claro que se o irmão tiver relação com a irmã e nascer uma criança, pode ser que nasça com defeito. Se tiver relação com o primo de primeiro grau, também pode ser que nasça com um problema. Isso é algo que a ciência explica. Ah, mas foi Deus? Foi a culpa da pessoa que sabe que é irmão, sabe que é primo, sabe que é parente. Não pode ter relação com parente. Isso está na Bíblia. Agora, quem pecou? Esses são seus pais para que nascesse cego. Não, ninguém pecou. Nem ele, nem os seus pais. Mas essa enfermidade é para que manifestasse nele a glória de Deus. Então tem doença na vida da pessoa que é para a glória do Senhor. Não porque alguém está pagando por fulano. Não existe ninguém pagar por fulano. Bertano. Ah, então, pastor, então não tem a tal do hereditário, né? Existe doenças hereditárias, claro que existe. Doença hereditária. Que vem de pai para filho, tal, mas isso faz parte da natureza, não tem nada a ver com Deus. Deus não está castigando ninguém. Deus, ele vai punir cada um segundo as suas obras, ou vai galardoar cada um segundo as suas obras, e não foi por causa de fulano, nem foi por causa de Bertano, foi por causa de você mesmo. É assim que funciona. Cada um vai pagar diante de Deus pelos seus próprios atos. Ninguém vai pagar pelos atos de ninguém. Essa que é a grande verdade. Então, se você quiser ver isso está lá em Ezequiel, se não me engano, 18. Né? Está lá. Mas depois você vê isso aí. Mas o que eu quero dizer para você, para a gente já encerrar aqui. Jesus falou para Nicodemos, capítulo 3, versículo 16. Agora nós vamos entrar na mensagem, mas é o final, tá? Pode ficar tranquilo que não está iniciando, não. Está terminando. Olha o que a Bíblia fala. Porque Deus amou o mundo. Então Deus amou o mundo. Só que essa palavra Deus amou o mundo, tem gente que pega esse texto e fala assim, Deus amou o mundo todo, vai todo mundo ser salvo. Não. Deus amou o mundo que deu o Filho unigênito. Agora, tem um detalhe no versículo. Para todo aquele que nele crê. Só vai ser salvo quem? Quem nele crê. De compaixão, de um amor geral pela humanidade toda. Mas a humanidade toda não serão salvos.
Exatamente. O que acontece? O texto explica que só vai ser salvo, só vão ser salvos quem nele crê. Ah, mas eu já creio em Jesus. Outro dia eu falei isso na internet. Eu já creio em Jesus, só que eu não preciso vir para a igreja. A minha fé em Deus é suficiente. Errado. Você precisa fazer mais coisas. As obras por si não salvam, mas as obras mostram que você é salvo. As obras não salvam, mas as obras mostram que você é salvo. Então, o que você tem que fazer para ser salvo é crer em Jesus e praticar aquilo que a gente tem que estar fazendo aqui hoje. Se alimentando da palavra. Né? Comunhão, relacionamento, ceia do Senhor, batismo nas águas, né? Envolvimento com o corpo de Cristo. Se você não tivesse isso aqui, não adiantou crer em Jesus, porque você creu em Jesus, mas não está crendo no que ele mandou você fazer. Ah, eu creio em Jesus, mas o que ele mandou fazer eu discordo. Então aí você está descumprindo um monte de coisa que ele mandou. Aí eu quero te mostrar aqui, rapidinho para te voltar aqui, em Mateus, perdão, João ainda, capítulo 14, perdão, capítulo 15, versículo 14. Jesus falou assim: vocês só serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. Vocês serão meus amigos, mas só se fizer o que eu vos mando. Aí a pessoa fala: ah, mas não quero fazer o que Jesus manda. Então não é amigo de Jesus. Pronto, acabou. Está escrito isso ou não está na Bíblia? João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas não faço nada que Jesus mandou. Então não é amigo de Jesus. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim: aceitei Jesus, está ótimo. Agora eu vou só ficar em casa. Não, você tem que fazer agora o que ele mandou. O que ele mandou? Vamos relembrar o que ele mandou? Várias coisas que ele mandou. O que ele mandou? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Bom, isso é uma coisa. O que ele mandou? Fazer isto em memória de mim, tomar ceia. O que ele mandou? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser batizado. O que ele mandou? Ter unanimidade, relacionamento com o corpo de Cristo. Está lá na Bíblia. Atos dos Apóstolos. A igreja tinha tudo em comum. Em quê? Na oração, no partir do pão e na comunhão. O que ele mandou? Mandou ter comunhão, mandou ter oração, mandou ter... Então pronto. Às vezes a pessoa quer salvação, mas não quer cumprir as regras de aprender a palavra. Está entendendo, irmão? Como é que funciona? Então, por isso que eu fiz o seguinte, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria, porque está cedo ainda, falta 10 minutos para eu terminar, eu terminar 8h30, tá? Ó, a maioria, deixa eu falar para você uma coisa séria aqui, das igrejas que não estão superlotadas, presta atenção nisso, e você não fica triste porque tem gente que não está vindo para o culto, não. Fica triste, isso é assim mesmo. Vou te falar por quê. A maioria das igrejas que não estão lotadas, que tem pouca gente, são as igrejas que pregam o evangelho de verdade. Você pode ver aí. Ah, mas a igreja fulana de tal está superlotada, pode chutar, botando gente pelo ladrão. Tem 2 cultos. Vai observar o teor da pregação dessa igreja. Para ver. Eu vejo todo dia. Eu vejo lá, vou botar o culto da igreja tal. E fico assistindo a pregação. Irmão, é um blá blá blá. É uma conversa fiada. É um motivacionismo. É isso e aquilo. Você vai ter, você vai conquistar, você vai não sei o quê.
você vai vencer, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outro dia eu estava falando com um pastor aqui, que veio almoçar comigo aqui, com a gente aqui. Ele perdeu, ele tem um filho que é síndrome, já adulto, mas é dependente dele. Ele não vai nem trabalhar direito por causa do filho. E disse que perdeu as 2 filhas. Gerou, na hora de nascer, uma filha dele, ele estava me contando que nasceu e ficou 9 dias viva. Morreu. E morreu. A outra, também, quase no parto, teve um aborto espontâneo e morreu também. Aí parece que teve. Então ele entrou numa depressão que ele queria tanto uma filha, já tinha um filho doente, queria uma filha, e agora não pode ter mais. Acabou a oportunidade, já tá. A mulher já passou de 40, já está quase 50, não tem como. E eu estava falando para ele o seguinte: irmão, pastor, do que tem gente prometendo para os outros coisa que nunca vai acontecer, não está no gibi? Sabe por que você está assim e entrou em depressão? Porque alguém disse: eu estou vendo ela curada, eu estou vendo ela isso, eu estou vendo ela andando aqui, eu estou vendo tua filha, eu estou vendo teu filho curado, eu estou vendo isso aqui. E a pessoa se enche de esperança e se frustra. Não é não? E se frustra. Botando na cabeça dos outros coisa que só pertence a Deus. Só Deus é que decide se vai viver ou vai morrer, irmão. Não sou eu que tenho que botar esperança na cabeça de ninguém. Não, vai viver, vai dar certo, pode deixar. Você, tô vendo ela aqui. A nossa esperança é essa, mas eu não posso prometer nada a ninguém. Sim ou não? Botou na conta de Deus, que Deus me mostrou, irmão. Deus falou comigo que fulano vai sair, que fulano vai estar. Presta atenção no que eu te falar. Um dia um pastor estava pregando, eu estava assistindo, contando uma história de que a mulher, a esposa, contando na igreja o testemunho. Irmãos, eu estou muito feliz, porque Deus ressuscitou meu marido. Meu marido morreu, mas nós oramos, eu orei, pedi a Deus para ressuscitar o meu marido e meus filhos, porque eu falei com Deus: Senhor, meu marido, nós temos 4 filhos, e o meu marido precisa acabar de criar essas crianças. Ressuscita ele, Senhor, e tal. Aí a mulher contando: Deus ressuscitou meu marido, aleluia. E a igreja vibrou. Aí ele aqui, está vivindo assim. Bom, que testemunho bacana, né? Mas lá no banco está sentado um monte de gente que Deus não fez isso. Lá no banco está sentado um monte de filho que perdeu o pai. Lá no banco está sentado um monte de esposa que perdeu o marido e que orou, chorou, peneou e morreu assim mesmo. Aí a pessoa fala: por que Deus é assim, hein? Fez isso com fulano, mas não fez com o meu. É o querer da pessoa. É o desejo. Não. Porque se eu criar essas penas dentro de mim, por isso, gente, tem muita gente triste com Deus, triste com o Evangelho, triste com a igreja, porque prometeu coisa que não aconteceu. Porque deu falsa esperança. Entendeu o que eu estou falando? Você só pode crer numa coisa, na certeza da vida eterna, e outra coisa esquece. É vida eterna, salvação. Creio que a pastora Adriana está salva. Nós cremos nisso e pronto. É isso que interessa para a gente. Acabou. Sim ou não?
Ah, mas vai voltar. Irmão, olha o que a Bíblia fala. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Faça o que Jesus manda. Obedeça a palavra dele. Creia no Evangelho. Seja alimentado pela palavra. Seja sustentado pelo que a palavra de Deus diz. Coma a palavra todo dia. Conheça a Bíblia e para de ser enganado por falsos profetas. Essa que é a grande verdade do Evangelho. Ah, pastor, isso aí é chato. A pessoa não gosta de ouvir isso, não. Eu estou nem aí que não gosta de ouvir. Porque às vezes tem gente que está se vendendo aí. Não, eu vou preparar uma mensagem que o povo gosta. Eu vou preparar uma mensagem que amassageie o ego dos irmãos. Que todo mundo saia alegre. Oh, pastor, que esperança. Que palavra, hein? Profética. Olha, que coisa, hein? Ah, sair daqui crendo que Deus vai fazer. Aí chega lá, Deus não faz nada, pronto. É, é, tem. Claro que não. Não, não. Esse não é o Deus nosso, não. Irmão, se fosse assim, tem muita gente fazendo tudo errado, está muito bem de vida. Tem gente toda errada com Deus. E Deus está deixando viver. Sabe o que Deus. Sabe o que é a questão toda final? É no juízo. A questão toda é depois, nem agora não. Deus não quer nem saber. Ah, vou tirar esse negócio. Ah, fulano está doente porque não fez a vontade de Deus. Fulano está doente porque Deus botou no leite. Fulano está não sei o quê porque desobedeceu. Fulano não sei o quê porque foi isso, foi aquilo. Exato. Fulano está doente porque Deus botou no leite, porque Deus está castigando, porque Deus não sei o quê, não sei o quê. Para com isso. Vamos estudar a palavra para ver o que ela diz sobre essas questões. Ela está bem clara aqui. João 3,18. Está escrito: quem nele não crê, quem nele crê, não. Quem nele crê não é condenado. Amém ou não? Entendeu? Quem nele crê não é condenado. Aí tem gente que fala que a condenação é relacionada a esta vida, irmão. A condenação é outra história, lá na eternidade. Olha aqui, agora, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Entendeu essa palavra, irmão? Desculpe eu ter dado uma volta assim, porque a gente tem que ser didático, né, para poder explicar certas coisas. Né? A gente tem que ser didático. Eu sei que tem. Por isso que o ministério é realmente de ensino, para ensinar. Eu prego ensinando. Então, talvez tem gente que prefere. Mas tem gente que tem um ministério já de avivamento. Admiro, gosto, acho importante. Que é preciso ter na igreja vários tipos de pessoas. O mestre, o profeta. Está lá em Efésios capítulo 12, né? Capítulo 11, versículo 12. Vários ministérios na igreja. Entendeu? Então é importante ter. Por isso que eu tenho que diversificar aqui. Botar a pastora para pregar, outros irmãos para pregarem. Para eu não ficar pregando toda vez. Porque toda vez que eu vou pregar, eu tenho que ensinar. Entendeu? Então, às vezes a igreja precisa também de um outro tipo de alimento também, né? De um alimento mais avivalista também. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Que nós possamos ter uma semana abençoada. De meditação na palavra, tá? De meditação na palavra. Vá para a palavra, lê um versículo todo dia.
lê uma passagem, pega essa passagem que nós lemos aqui e se envolva nela, compartilhe esse vídeo. Depois que ele estiver no Instagram, é melhor, porque eu vou editar. Perdão, Instagram não, é YouTube. Aí eu vou editar. Aí você pode ir lá, curtir, comentar, né, falar alguns pontos. Igual o Alex entra na live, às vezes, para, né, participar. A André também entra. Né? Aqui na igreja tem poucas pessoas que assistem, né, a minha live.